Aleluia, bom dia. Gente, vamos animar, ué. Glória a Deus, ué. Aí, ó, mais uma semana Deus te concedeu, só bênção. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, me coloco na Tua presença, Senhor amado, e peço, Senhor, que nada seja de mim, tudo de Ti, Senhor, que o Senhor fale a cada coração, Senhor, aquilo que almeja, Pai, que aqui as pessoas possam encontrar a Sua resposta, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meus irmãos, a palavra de hoje fala sobre a base da nossa fé, e a base é obediência, tá? É no obedecer que demonstramos o amor a Deus, é no obedecer que nós mostramos o quanto Ele é importante em nossas vidas, é no obedecer que Ele concede o desejo de nossos corações. E Deus tem nos dado toda a condição para que sejamos prósperos e abençoados. Se não somos, não é pela vontade dEle, mas é por nossa própria incompetência em obedecer aquilo que já foi determinado. E por que não obedecemos? Porque sequer temos vontade de ler a Bíblia. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Se você está num lugar, se você está trancado por um cadeado e você tem a chave, se você não colocar a chave e não virar, o cadeado nunca vai abrir e você nunca vai sair. Deus te deu a chave, te mostrou onde tem que abrir, mas você não abre. Quando Josué foi ali, escolhido por Deus para ser o substituto de Moisés, o que Deus determinou nele? Vamos ver lá o que determinou? Está lá em Josué 1:7. A palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, eu vou ler desde o início para vocês terem entendimento. Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo, Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, entrar na terra que eu estou para dar entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pusessem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra que dos Hititas até o mar grande oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob o julgamento de seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andes. Isso é uma promessa que Deus entregou ali para Josué e entregou para cada um de nós aqui. Aqui está a chave. Aqui está a sua resposta. Então faça ali o entendimento você com Deus. Senhor, eu tenho obedecido a Tua palavra, eu tenho buscado, eu tenho feito. O que nós precisamos é parar um pouco de usar a palavra do Senhor como um service. Ah, isso aqui é legal, isso aqui eu quero. Ah, isso aqui não está legal, isso aqui para mim acho que não dá certo. Vamos entender uma coisa. Nem Deus
revoga a sua palavra. Quando Deus disse, todo aquele que pegar esse morrerá, a palavra está de pé. Ele não revogou, mas ele criou uma alternativa para aqueles que queriam ter a salvação. O que ele disse? Todo aquele que reconhecer o meu Filho como seu único Senhor e Salvador e aceitar o seu sacrifício para a sua vida, esse será salvo. Mas a palavra lá atrás, ele não revogou, não. Nós não podemos sequer mudar uma vírgula do que está aqui, pois está escrito isso na palavra também. Mas Deus pode ditar novas palavras assim como Ele fez. Mas eu tenho um entendimento seguinte, que enquanto você não é grato por aquilo que já tem e usa da melhor forma aquilo que já tem, você não recebe mais. Então não adianta você ficar ali, Senhor, eu quero, Senhor, me abençoa, eu quero prosperar, não sei o quê. Mas num segundo da sua oração você não fala, Senhor, obrigado por aquilo que tu já me deste. Porque muitos aí sequer têm um teto para ficar debaixo. E eu tenho o teto, eu tenho o alimento, eu tenho a sua casa, eu tenho suporte, eu tenho irmãos de verdade. E a gente sempre quer mais. Mas não adianta você pedir se não estiver de acordo com a palavra de Deus. A própria palavra diz, pedi e não recebeis, porque pedi mal. O que é pedir mal? A palavra do Senhor diz, vamos abrir lá em João 5,14. Perdão, irmãos, é 1 João. Aleluia. Um instantinho aqui. Já colocou lá. É 1 João 5,14. Então vamos lá. Esta é a confiança que temos no aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se nós formos lá em João 15,7, lá diz o seguinte: se pedires qualquer coisa em meu nome, isso vos será concedido. Então o que muito de nós fazemos é o seguinte, eu lembro sempre de João 15,7, mas nunca me lembro de 1 João 5,14. Senhor, a tua palavra, o Senhor diz, Senhor, que se eu pedir em teu nome, Pai, tudo que eu pedir vos será concedido. Mas eu vivo de acordo com a vontade de Deus, eu obedeço a sua palavra, eu estou pedindo de acordo com a sua vontade. Descobriu agora, irmãos, por que não vem? Vocês entenderam? Vamos lá para Deuteronômio 5.
5, a partir do versículo 27. Lá está escrito: aproxime-se você, Moisés, e ouça. Tudo que o Senhor, o nosso Deus, disse. Tudo que nosso Deus disser a você, nos relatará tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Nos ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu quanto vocês me falaram e me disse: ouvi o que o povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição, para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes. O que o Senhor disse aqui a Moisés: quem dera as pessoas tivessem esse entendimento de fato de coração. Será que naquele momento ali eles estavam falando aquilo só da boca para fora? Ou de fato eles iam escutar? Mas se vocês voltarem um pouco ali na palavra, quando Moisés se retirou para buscar ali no Senhor, quando ele voltou com a tábua ali dos 10 mandamentos, quando ele chegou lá, aquele que era responsável pela parte espiritual dali, das pessoas, tinha sucumbido e obedecido à vontade daquele povo e feito um bezerro de ouro. Esse é o mesmo povo que disse a ele: vá lá, o que Deus falar nós vamos fazer. Deus já sabia que não era de coração, mas estava ali agradando um homem, não a Deus, porque a Deus ninguém engana. Não adianta ficar bonito para homens. Nós temos que estar bem com Deus. E se nós formos lá em Atos 5, 29... Atos 5, 29. De 29 a 32. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita, como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Então, o que o Senhor disse aqui? Primeiro, obedeça a Deus. E Deus vai mudar as circunstâncias. Para de ouvir aquela vozinha ficar na cabeça dizendo assim: ah, mas se você não for igual aos outros aí, eles vão te jogar fora, você vai perder teu emprego, você vai ser mais um. É justamente o contrário. É justamente fazendo a diferença, é justamente sendo o sal da terra, é que você vai se manter. É justamente consagrando aquilo que você faz, o resultado daquilo que você fez ao Senhor, que aquilo vai se manter, aquele trabalho vai se manter, aquela bênção vai se manter, aquela prosperidade vai se manter. Aí você pode falar assim: mas então, Márcio, você está dizendo para mim que o que o Senhor já me deu, eu posso deixar de ter? Não, o que o Senhor já te deu é seu. E mesmo que você o deixe, Ele jamais vai retirar. Mas aquele que anda ao derredor, buscando a quem tragar, buscando através de uma legalidade, a condição de prejudicar, esse sim,
vai pôr a mão. Porque Deus tirou a mão? Não, você saiu debaixo da mão dele. Não foi ele, Deus nunca tira a mão. Você está aqui debaixo. Quem resolve sair somos nós. Tem muita gente que não está sentado aqui hoje porque acha que o que está acontecendo aí vai atingi-lo. E vai mesmo, sabe por quê? Porque tudo aquilo que você tem medo te sobrevém. Porque você diz, às vezes você nem sabe, você nem vê, você mesmo fala, isso nunca eu vou conseguir, isso nunca eu vou chegar lá, eu morro de medo disso. Você pode ter medo, mas Deus é por você. Coloque Ele à frente e você vai ser mais que vitorioso em todas as vezes. Mas o que nós sempre acreditamos mais? No diagnóstico ruim do que na palavra de bênção. Em Lucas 6,46, olha o que está escrito lá. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que construiu uma casa e cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Ou seja, vamos voltar lá no cadeado. Deus te deu a chave de tudo na sua vida. Você tem ela na mão. Só que tem uma dificuldade aí. Primeiro, nesse molho de chave você não sabe qual é a certa naquele momento. Sabe por quê? Porque você não busca, você não procura ter uma intimidade com Deus. Você não busca ter um momento com o Senhor. Como é que você vai saber como usar a chave? Qual é a direção que você deve tomar? Então, para de se enganar, de achar que eu vou todo domingo à igreja, todo de manhã eu faço uma oração. Você está cumprindo o que está aqui? Nós temos que ter conhecimento da palavra, por quê? Com o entendimento de que Deus é misericordioso, Deus é amor. E nada do que está escrito aqui, ou dito para que nós façamos, é para o nosso mal. Mas é mostrando o que aconteceu com aqueles que não fizeram e o que aconteceu com aqueles que fizeram. Nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos construir o caminho até elas. Pensem bem, ali José, quando foi ali vendido pelos irmãos, Deus tinha dado para ele antes uma palavra de que ele seria. Mas Deus não disse o caminho que ele percorreria. Mas com toda a adversidade ele permaneceu fiel ao Senhor. E a palavra se cumpriu. Mas o Senhor me deu algumas palavras e elas não se cumpriram. A culpa não é de Deus, não. Ele deu e vai cumprir a palavra dele. Ele não revoga. Mas cabe a cada um de nós sermos firmes em cada etapa desse processo. Qualquer dificuldadezinha, hoje eu não vou, hoje eu não posso fazer, hoje eu não vou no estudo, hoje eu não vou na oração, hoje eu não vou não sei o quê. Tem tempo para tudo nesse mundo, mas não tem um tempo para Deus. E como você quer que Deus tenha tempo para você? Ele tem tudo para te dar, mas ele está só esperando. Tem uns que nem pedir pede. Ele já sabe o que você precisa, tudo, mas ele quer ouvir de você.
Ele quer que você tenha esse entendimento. Vocês não se esqueçam que através de obediência de um só homem, Deus permitiu a salvação de todos. Jesus veio como homem, sem a sua glória, para provar que é possível sim viver conforme a palavra de Deus. Ele mesmo diz, na Bíblia está escrito lá que ele diz, um dos apóstolos diz a ele, nossa, que bom que o senhor veio. Ele falou, antes eu não tivesse vindo, pois vim e provei que é possível. E o seu retorno agora será totalmente diferente, porque se ele tivesse vindo naquela época, em toda a sua glória e esplendor, garanto a vocês que 100% da terra tinha se curvado perante ele. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria um fiel coração arrependido, aquebrantado e querendo buscar uma mudança. Porque todos que anteveram a Jesus pecaram. E por consequência, o que aconteceu? Morreram. Mas Jesus não pecou. E em cima dessa condição, Deus lançou outra palavra. Que aquele que cresce e o aceitasse como o único Senhor e Salvador, teria a salvação e a remissão dos seus pecados. Aí então você pensa assim, eu aceitei Jesus. Então se você aceitou Jesus, Ele é o único Senhor. Ou seja, o que é um Senhor? O Senhor é aquele que dita a regra na sua vida. Você não tem mais vontade. Ele dita a regra. E uma coisa muito importante, que tem que ter um entendimento. A palavra de Deus diz o seguinte, que você aceita ali, você aceita Jesus Cristo, você tem remissão dos seus pecados, a salvação, e se torna um filho de Deus. Deus nunca disse que tinha um neto, nem um bisneto, nem um tataraneto. Então, por quê? Porque a salvação é individual. Depende de cada um. Tem muitos evangélicos que estão aí perdidos no mundo achando que, meu filho nasceu num lar evangélico, ele já tem a salvação, conversa fiada. A palavra diz que ensina o caminho que teu filho deve andar, que quando ele crescer ele não se desviará. E quem vai pagar essa conta? Aquele pai que não mostrou o caminho certo. Porque perante Deus não existe, mas fulano, a justificativa que todo ser humano faz quando acontece algo de errado. A única forma que tem de você mudar, reconhecer o seu erro, a sua falha e tentar não fazer mais. O que Jesus falava quando curava alguém? Ele falava assim, vai em paz, tua fé te salvou, porém não torne a cometer esse pecado, porque coisa pior poderá vir sobre ti. Ele não disse nunca que você estava 100% livre naquele momento. Então Deus, nessa palavra aqui, eu entendo que Deus está trazendo assim a nós a razão. Vamos entender de fato como é. Não adianta ficar se enganando e achando que é diferente disso. Porque não vai mudar. É assim. O ser humano tem uma mania de grandeza tão grande, eu me coloco nisso também, porque eu também sou falho e eu tenho meus momentos de erro, eu não sou santo nem melhor do que ninguém que está aqui. O ser humano acha que ele é tão poderoso, que às vezes a condição financeira que tem, ou a condição que faz, ou porque é um A ou B, o acha uma pessoa muito boa e tal, ele começa a se achar mais. Então vamos entender assim, só para vocês terem uma ideia do tamanho de Deus. Eu não conheço nem, vamos dizer assim, 0,5% dos países que existem na Terra.
Não tem o tamanho dela exatamente, nem como são as pessoas, não tudo mais. Deus não é só a Terra, Ele fez o universo. Ele sabe cada detalhe de cada planeta, de cada estrela, de cada situação, de cada lugar, o que é que tem, o que deixa de ter, porque pela palavra dele tudo foi feito. E Ele nos deu a condição que através da sua palavra, debaixo daquilo que está escrito, através da obediência nossa, e isso é muito importante, mas com um coração de que estou obedecendo porque Ele é meu Pai, porque eu o amo, e não com um coração que eu tenho que obedecer, porque senão eu vou para o fogo do inferno. Não é isso que eu estou dizendo. É que nós temos que mudar. Uma vez que a gente muda o nosso entendimento, deixa de ser um peso, deixa de ser uma obrigação, deixa de ser uma dificuldade, porque aquilo que se torna um hábito faz parte da sua vida. Não é mais peso. Vocês já ouviram aquela situação, aquela questão, que o mundo fala o seguinte: aquele que faz o que gosta nunca trabalhou na vida. Por quê? Porque não é peso para ele, porque ele faz o que gosta, ele faz com paixão. Então, se ele fica 1 hora, 2 horas, 10 horas, 20 horas mexendo com aquilo, ele gosta, ele é feliz, ele se realiza com aquilo, então não é peso. Ao contrário daquele que faz o que não gosta, que sofre no seu trabalho, por quê? Porque faz justamente aquilo que não gosta. E em função disso, sofre, não prospera, não vai para frente. Por quê? Porque faz com o coração errado. Então não adianta você se enganar, não adianta eu ficar me enganando. Ah, Senhor, eu estou tudo certo, me dízimo, oferta, tudo dia certinho, mas e o coração? Eu faço isso por amor e respeito, eu faço isso por obrigação, porque senão algo pior pode acontecer comigo. Vai acontecer? Vai. Está escrito na palavra? Vai. Está escrito, mas não é esse o sentimento que Deus quer criar. Ele simplesmente quis dizer: se você faz assim, a sua vida é assim. Mas se você não faz, vai ser assim. Ele está orientando. Como todo bom pai que ama o seu filho, o que ele faz? Orienta. E se ele não aprende, o que ele faz? Ele repreende. No meu tempo, hoje em dia já mudou muito a forma de criar menino, mas hoje em dia, o meu tempo era assim. Eu queria algo, eu almejava algo, meu pai falava assim, ó, vamos ver teu boletim durante o ano. Se for bom, no final do ano a gente vê. Eu ralava para conseguir. E chegava no final do ano, estava lá, a vitória conquistada. A mesma coisa com Deus. Você quer a tua vitória? Faz o que está na palavra. Fiz uma arte aqui, irmãos. Por quê? Porque aqui está tudo. Não precisa querer adivinhar, ou querer buscar, ou descobrir aquilo que já está descoberto e já foi dito. É só seguir. Em Tiago 4:7, obrigado, irmão. Lá está escrito: vamos ler o 6 também, é importante, ó. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se, portanto, submeterem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Em Lucas 6, volta lá um pouquinho, Lucas 6, de 27 a 28.
Olha o que está escrito lá. Mas eu digo a vocês que estão ouvindo: ame os seus inimigos, faça o bem aos que os odeiam, abençoe os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra também. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar a túnica. De acordo de todo aquele que lhe pedir, se alguém tirar o que pertence a você, não exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também pelos outros. Ou seja, o que o Senhor está dizendo aqui? Se você tem algum problema, seja no trabalho, familiar, aonde for, alguém que é contra você, vive te resistindo o tempo todo, armando situações para te pôr em dificuldade, qual é a primeira atitude nossa? Eu não gosto daquele cara, eu não quero chegar perto dele, eu não quero falar mais com ele, eu não quero, porque eu sei que é uma pessoa má. Mas o que a palavra diz? Ore por ele, abençoe a vida dele, entendeu? Porque Deus vai fazer a diferença ali, vai tocar o coração dele. Conforme está na palavra de Deus, lá em Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades e hostes tenebrosos desse mundo. Ou seja, não é a pessoa, mas é quem usa ela contra você. E quem usa ela contra você porque sabe do princípio que você tem e a quem você segue. E você é um problema. Você é aquela maçãzinha que vai infectar as outras. Aonde ele está reinando, você chega e começa a fazer diferença. Mas muito de nós chega e ao invés de fazer a diferença, se torna mais um. E depois não sabe porque a vida é tão dura. Nós não temos que temer homens. Se Deus fecha uma porta hoje, ela só se fecha com a permissão dele, ele abre outra amanhã. Não é questionar a Deus, porque, Senhor, fechou essa porta, tal, mas falar ao Senhor: glórias a ti, Senhor, por o Senhor me deu esse tempo, agora que ele terminou, aguardo o teu novo tempo no outro lugar. Esse é o entendimento. Isso é ser fiel no pouco, pois no muito eu te darei. E não é no primeiro momento que escuta uma palavra dura, uma situação difícil, falar: meu Deus, o que eu fiz para me cair nessa situação? Não fez nada, Deus está mudando a sua vida. E não existe mudança, não existe melhora sem passar por uma dificuldade. Quando você quis ter ali, todo mundo falava para você: você tem que ser um diploma de faculdade, você tem que formar, hein? Como é que você fez? Você não foi ralar lá todo dia, assistir aula, fazer prova, estudar e ralar o que precisava para chegar naquele diploma? Porque na expectativa que se você o tivesse, você teria uma condição melhor de vida. Não é assim? E assim é tudo na nossa vida, tudo tem seu período. E outra coisa muito importante: o gostoso da vida é o tempo que você vive entre o querer e o alcançar. Depois que você alcançou, qual é a graça? Meu sonho era ter um carro novo. Você já tem, e agora qual é o seu próximo sonho? Porque sem objetivos, você é morto. Sem sonho, você é morto. Mas e o tempo? Como você chegou ali? É ali que você cria seu testemunho. O Senhor me abençoou, o Senhor me pôs a mão, e o Senhor abriu uma porta, e Deus me deu a bênção, ou eu estava endividado, e o Senhor foi lá e criou oportunidade de serviço, e eu paguei assim, as contas, eu não sei nem explicar como, mas estão todas pagas. Essa é a diferença. E uma coisa que eu sempre falo, eu não canso de falar, porque eu falo isso para mim mesmo. Lá na palavra de Deus diz que lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas a palavra diz também: todo aquele que me ama me obedece. Então, se eu não obedeço, eu já disse para ele: eu não te amo. E aí? Ele já deu o condicional: se você me ama, você me obedece. Se você não me obedece, é porque você não me ama. Ponto. Não falou, está escrito aqui. Não sou eu que estou inventando. Então percebe que ele já te deu todas as condições, te deu
todas as situações. E agora a pergunta, então por que você continua do mesmo jeito? Será que Deus mudou? Hoje cedo Deus acordou diferente? Não, acho que agora para esse rapaz não vou aplicar isso mais não, vou aplicar outra coisa. Não, irmão, é você que está cada vez pior dentro do seu buraco, entendeu? Ou seja, daqui um pouco você vai descobrir que teu porão, teu poço tem um porão. Entendeu? E só existe um jeito de mudar. É nós, cada um de nós, reconhecendo a nossa falha, o nosso erro e começando a mudar. E uma das falhas é não ter um tempo com o Senhor. Falar para vocês, eu tenho um tempo todo dia. Não, não tem não, irmão. Também sou falho, eu esqueço também. Tem dia que de manhã acorda, o povo já no meu vago para resolver problema de serviço e tudo mais, e acaba passando. Isso é uma falha minha. E o Senhor me cobra. Fala, você esqueceu de mim hoje? Eu paro o que estou fazendo, ajoelho e peço perdão a Deus. Mas e por que eu não aprendi isso ainda? Porque a carne, ela é dura, é difícil, não é fácil. Porque se fosse fácil, não tinha mais nenhum de nós aqui, porque quando você está pronto, o Senhor vai lá e tira. Te leva para Ele, porque Ele sabe o ponto máximo que você vai conseguir chegar. Se Ele deixar você um segundo a mais aqui, vai perder tudo que construiu. Entendeu? Então, se nós aqui ainda estamos, é porque nós precisamos aprender muita coisa. E não adianta falar, Senhor, eu já estou cansado, Senhor, chegou minha hora. Não chegou não, a hora quem sabe é Ele é que determina. E não adianta você ficar querendo saber mais do que Deus, porque você não vai saber. Não existe a possibilidade, não sequer existe a condição. Não queira viver aqui no seu achismo, na tua vontade, no seu interesse. O que vale é o que todo homem fala, o que vale é o que está escrito. Quando você faz um negócio e depois lá na frente o povo dá para trás, você fala, mas você tinha dito, eu escrevi? Nem essa condição você tem para falar para Deus, está tudo aqui. Não leu porque não quis o contrato. E sofreu a vida toda e sofreu até hoje, por quê? Porque não aprendeu. Ou porque leu as coisas buscando dentro do seu entendimento. E a primeira coisa que você tem que fazer para ler a Bíblia não é ler ela como uma história, mas é orar a Deus e pedir, Senhor, me dê o entendimento que o Senhor quer me dar em cima dessa palavra. Porque eu já ouvi várias palavras em cima do mesmo versículo com entendimentos totalmente diferentes. Porque a palavra de Deus é viva. Eu vou dar só um exemplo para vocês aqui. As coisas estão acontecendo no mundo. Todo mundo sabe o que está acontecendo. E aqueles que tinham entendimento para saber o que está acontecendo, o que tem que ser feito, estão dormindo no ponto. E depois, na dificuldade, o Senhor vai falar assim, vai lá para o Senhor e fala, Senhor, eu sou tão fiel, Senhor, e o Senhor me deixou nessa condição. Vou mostrar aqui para vocês. Coloca aí, irmão, por favor, Mateus 24, de 7 a 13. Olha aqui, ó. Aí vocês dão uma relacionada com o que está acontecendo no mundo. Nação se levantará contra nação, e o reino contra reino. Haverá fome, terremoto e em vários lugares. Volta um pouquinho, o 6, por favor. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O que nós estamos vivendo? E qual é a sequência? Vamos para o 7. Nação se levantará contra nação. O que já está acontecendo? Reino contra reino. E haverá o quê? Fome. Está dito já. Esse é o princípio das dores. Vamos um versículo para frente, olha o que está escrito no 8. Tudo isso será o início das dores. Então, que se você é prudente, conhece a palavra, o que você vai fazer agora? Seu estoquezinho lá,
Deus já disse que vai acontecer. Irmão, não adianta orar contra, não. É a palavra de Deus e vai acontecer. Cabe a cada um pleitear a sua salvação. De que forma? Obedecendo a palavra, estudando a palavra, cuidando da sua vida. E quando tiver a oportunidade de falar de Deus, não se envergonhe de falar de Deus, fale onde estiver. Porque todo mundo precisa ouvir, todo ser humano falta algo nele, que é Deus. Uns têm muito dinheiro e começam a comprar tudo que não precisa, porque quer encher esse vazio, que nunca vai ser cheio. Porque esse vazio é o lugar de Deus. Isso é importante. É falar, o Márcio teve esse entendimento. Não, isso aqui foi Deus que falou com a minha esposa esses dias. E eu fui estudar em cima e falei justamente. Vamos lá para Malaquias 2:2. Traz. Olha o que está escrito em Malaquias. Vamos ler a partir do 1. E agora, esta advertência é para vocês, os sacerdotes. Você fala, sacerdote aqui é só aquele que é o pastor, é o presbítero, é a diaconisa, é quem ser. Não, meu irmão, você é o sacerdote de Deus. Aonde ele te pôr, o crente não anda à toa, não. Se ele te mandou num lugar, é porque tem algo ali. Então você chega e fala, Senhor, o que o Senhor tem para mim aqui? Vou viajar. O que o Senhor tem para mim aqui, Senhor? Porque vocês são sacerdotes de Deus, vocês conhecem a palavra, e Deus disse, vá pelo mundo e leve o evangelho. Vocês não são evangelistas? O que é um evangelista? Aquele que leva o evangelho, que conhece o que é o evangelho? As boas novas, a palavra de Deus. Então vamos seguindo aqui. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já os amaldiçoei porque vocês não me honram de coração. E aí, meus irmãos, vamos continuar se enganando? A gente não tem que ser bonito e agradável para homem, a gente tem que ser bonito e agradável para Deus. Nós temos que estar bem com Deus. Em Romanos, doze, 2, olha o que está escrito, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Então, como que eu vou transformar minha mente? Colocando as coisas em prática na minha vida, para que ela se torne um hábito. Uma vez que ela se torna um hábito, aquilo se torna natural para mim. E aí eu começo a fazer as coisas de coração limpo, sem obrigação. Começo a agradar a Deus, obedecendo a sua palavra. E aí, Ele vai pôr no meu coração as coisas que Ele tem para mim. Ele vai ditar o norte da minha vida, Ele vai me mostrar aonde eu posso chegar, o sentimento, o objetivo, os sonhos Ele vai colocar. E aí eu vou pedir por esses sonhos e Ele vai cumprir a cada um deles. Está aí. Como diz nosso pastor, simples assim. Né? E para encerrar aqui, meus irmãos,
Eu peguei algo aqui num estudo que eu achei muito interessante. Quando entendemos que uma vida de obediência ao Pai nos fará ser abençoados em tudo o que fazemos e por onde formos, não vemos mais a Bíblia como um livro cheio de regrinhas, mas como a palavra que dá acesso a uma vida abundante. Nós deixamos de ficar cansados na leitura e começamos a ficar entusiasmados para aprender mais de Deus. O segredo do sucesso, todo mundo aqui já ouviu aquela história, né? O sucesso, o segredo. Teve até um livro, um filme que venderam aí, ganharam uma fortuna que venderam. Porque o ser humano quer achar a chave para ficar bem, né? Então tá aí, ó. O segredo do sucesso, como você já sabe, não é nenhum segredo. Para sermos prósperos, bem-sucedidos e alcançarmos o sucesso, precisamos conhecer e meditar e praticar a palavra de Deus. Conhecer a chave, meditar e inseri-la em nossa mente e coração, para que haja o grande destrave, ou seja, a grande mudança de vida. Aquele momento onde vai ser uma divisão vai ocorrer ali uma divisão ali de rios ali separando uma condição para uma nova vida. Amém? Então, meus irmãos, é isso que o Senhor tinha para nós hoje, né? Deus dá umas palavras às vezes meio duras para mim, tem hora que Ele põe no coração, se tem coragem, eu falei, eu tenho, porque vem do Senhor, então eu falo mesmo, e 90% aí eu preciso aprender, então por isso que é bom, porque eu também preciso aprender, né? Não pense vocês que é fácil estar aqui, não, porque a gente, como conhecedor da palavra, que conhece que principalmente essa palavra que Deus usa da gente, a gente tem a obrigação de tentar pôr imediatamente em nossas vidas, porque a cobrança nossa ainda é maior. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Eu queria colocar ali uma música, 4 minutinhos, eu sei que tem a ceia. Você pode colocar aí, David, eu até deixei no jeito aí. Ela é em inglês, mas olhem a legenda, como ela é bonita, e fala justamente do que o Senhor Jesus fez por nós. One day when heaven was filled with His praises, one day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin. He dwelt among men, my example is He. The Word became flesh and the light shined among us. His glory revealed, and living He loved me, dying He saved me, and buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. Somebody shout glory. One day they led Him on Calvary's mountain. One day they nailed Him to die on a tree. Suffering anguish, despised and rejected, bearing our sins, my Redeemer is He. The hands that heal nations stretched out on a tree, and took the nails from me. But living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. Thank you, Lord. Sing it out. One day the grave could conceal Him no longer. One day the stone rolled away from the door. Then He
Amém? Então, você vê, um dia a trombeta vai soar. Eu espero, irmão, que você esteja preparado. Eu não sei quando a minha vai tocar. A gente espera que toque para todos ao mesmo tempo. Mas o Senhor sabe o que Ele tem para cada um de nós. Amém? Obrigado, Senhor amado, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui à sua frente, Pai. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Ricardo. Amém, amém, amém. Louvado seja nosso Deus maravilhoso por esta palavra. E eu quero aproveitar já e agradecer a presença de todos que nos acompanharam ali de suas casas, pelo canal da IEGA. Nós estamos encerrando agora a transmissão e nós agradecemos a Deus pela sua vida. Nós fazemos também um convite para que você possa vir. Você que ainda não conhece a nossa igreja, está feito o convite para que você possa conhecê-la presencialmente, em nome de Jesus Cristo. E você que por algum motivo não pôde vir, acompanhou de casa, esperamos você então no próximo domingo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia.